Vamos agora aprender a usar, então, o SBIM Viewer, que é um software bem fácil, bem tranquilo, e eu vou te mostrar aqui as suas funcionalidades e as suas ferramentas. Ao você abrir o SBIM Viewer, vai aparecer essa tela aqui. Você vai ter aí alguns vídeos, algumas coisas tutoriais aqui, se você quiser alguma ajuda, tá? Mas como é que a gente faz para a gente abrir o nosso documento? Se você estiver abrindo o seu documento do zero, você vem aqui criar o documento a partir de um arquivo IFC. Se você já tiver aberto esse arquivo no SBIM Viewer, feito o modelo federado e depois salvado isso, aí você vem em abrir, tá? Então, vamos vir aqui, criar documento a partir de um arquivo IFC. Aí eu vou lá buscar um arquivo que a gente vai trabalhar, vou pegar aqui a torre 1 e vou abrir. Bom, trouxe o arquivo IFC da nossa torre 1. E aqui vamos entender como funciona as suas ferramentas básicas aqui de navegação, de entendimento. Tá? Então, ele é um software muito simples mesmo, é um visualizador de IFC e permite também editar o IFC. Então, a gente tem aqui o nosso scroll do mouse para fazer zoom mais e zoom menos. O scroll, ao pressionar, a gente vai movimentar e ao pressionar o botão direito do nosso mouse, a gente vai rotacionar. Então, se a gente quer, a gente vai movimentar, dar zoom e com o botão direito do mouse, a gente vai rotacionar ele. Então, essas são as funcionalidades básicas aqui de movimentação, né? Vamos dizer assim, do nosso modelo. Algo muito legal que tem aqui no SBIM Viewer é que a gente tem aqui, ó, a explosão do nosso elemento, ó. Então, a gente pode explodir ele vertical, ó. Perceba que ele vai abrir assim, ó, verticalmente, tá? De acordo com os níveis e horizontalmente. A gente consegue, né, explodir o nosso modelo para ver internamente. Tá? Então, é uma funcionalidade bem legal aqui do SBIM Viewer. Vamos entender essas ferramentas aqui, ó, iniciais dele. Então, no selecionar, a gente pode selecionar tudo e desmarcar tudo, ou inverter a seleção. A gente tem um medidor, né, que é a famosa régua. Aqui no aspecto, se a gente quiser guardar a vista, alguma coisa assim. E aí a visibilidade bom, selecionei esse arquivo, esse objeto bin. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, ó, é o Shift, ó, vou selecionando com o Shift. E aí, através da visibilidade, eu posso ver só apenas os selecionados, então eu vou estar isolando ele, ou tudo, aí volta para o inicial, ou ao contrário, não selecionados, aí ele vai ocultar aquilo que foi selecionado. E aí, aqui no aspecto, perceba que eu cliquei guardar vista original, e aí ele voltou para aquela vista, né, inicial. Então, esses botõezinhos aqui são ótimos para a gente olhar o modelo, fazer a visibilidade e tudo mais, certo? Então, aqui você consegue explodir e aqui você consegue ter as ferramentas de visibilidade. Algo muito importante que nós temos que entender aqui é que aqui no SBIM Viewer nós temos um menu chamado Entidades. Aqui. O que seria isso? Ele nos agrupa os elementos do IFC através das suas identidades, através das suas classes. Então, tudo, por exemplo, que for IFC Slab, IFC Door, porta, ele vai agrupar aqui. E aí ele vai colocar em ordem alfabética, ó, de acordo com a sua tipologia. Então, esse menu Entidades é para a gente olhar, navegar através da classe, né, da sua identidade e as tipologias. Além desse menu Entidades, existe um menu que seria o menu de propriedades, que na minha visão ele é o mais interessante de todos. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai abrir um menu propriedades. Antes da gente ver isso, deixa eu só te mostrar uma coisa. Quando a gente clica nessa parede aqui, ó, olha, ele vai nos entregar o quê? As propriedades. Pode ser que esteja escondido assim, ó, nessa flechinha, e você clica nela aqui no cantinho, ó, e aí vai abrir. Aí ele vai nos entregar o quê, ó? As propriedades desse objeto bin. Então, todas aquelas propriedades, inclusive o quê, ó? O nosso property set. Tá vendo aqui? Então, cada objeto bin, ó, tem a sua propriedade. Se a gente clica em dois objetos simultaneamente, as propriedades somem, porque ele não consegue acumular isso. Então, através desse menu propriedades aqui, ó, que é o selecionar propriedades, ele vai abrir uma nova janela.
E a partir dele, ó, o que a gente vai conseguir fazer? Ir isolando, agrupando, vendo nossos objetos BIM através de propriedades semelhantes. Então, veja só, se eu vim aqui na nossa propriedade, que é a nossa propriedade de descrição, e aqui estão todas as propriedades presentes no nosso modelo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui, ó, por exemplo, descrição, ó, eu vou clicar em alvenaria estrutural. Perceba, ele já deixou sem a possibilidade de selecionar os objetos BIM das propriedades dos objetos BIM que não são da alvenaria estrutural. Então, ele só deixa ativo, ó, o que tem algum objeto que já tem aquela descrição. Então, perceba, se eu vim aqui, ó, em visibilidade e apenas selecionados, ele vai colocar somente as alvenarias estruturais. E se eu vim aqui, ó, e selecionar mais esses, ó, eu posso também visibilizar apenas selecionados. Então, através do menu propriedades, eu consigo ir selecionando as informações que eu quero para visualizar. Então, isso é muito bacana para a gente verificar algumas informações do nosso modelo e assim por diante. Ou seja, ele é um visualizador de IFC, ele não extrai quantidades e tudo mais. Tá? Isso é bem importante ficar claro. Algo muito interessante também aqui do SBIM Viewer, que a gente pode fazer filtros de seleção a partir de critérios e também grupos de seleção. Então, por exemplo, os conjuntos, né, que nós já estamos acostumados. Então, se a gente tiver aqui, ó, esses objetos BIM selecionados, e eu clicar com o botão direito, o que eu posso fazer, ó? Adicionar um grupo de seleção. Então, eu venho aqui, ó, criar um grupo de seleção, e eu posso dar um nome, ó, a esse grupo. Vou chamar de grupo da alvenaria. Poderia ser até uma medição, alguma coisa assim. Você poderia utilizar o modelo BIM para isso também. Aí eu vou aceitar, e perceba, ó, vai no grupo de seleção, ó, aqui, ele vai estar agrupando esses objetos BIM. Então, aqui tem o ARC Torre 1 IFC, aí aqui aparece a entidade, né, o arquivo, depois a entidade e os objetos BIM. Então, é possível ver eles aqui. De novo, é só um agrupamento visual. A gente não vai conseguir extrair informações disso, tá? Porque não é um software de quantificação, é um software de visualização, tá? Nós também temos a opção de criar filtros de seleção, ou seja, nós informar propriedades para agrupar, né? Então, você pode vir aqui e criar um filtro. Vou colocar um exemplo de vigas aqui. E vou aceitar. E aí, você pode vir aqui dizer qual é a entidade que você quer, que no caso é FCBIM. E aí, aqui, ó, todas as entidades, eu vou colocar confirmar. E vou pedir para buscar aqui, ó, no arquivo Torre FC. Aí eu vou botar confirmar, fechar. Ó, perceba que ele selecionou tudo que é viga e é vigas e criou esse filtro de seleção que seria um critério. Tá? Então, você tem o grupo e o filtro de seleção, que seriam os critérios. Eu gosto mais de fazer esse filtro de seleção de critérios através do menu de propriedades aqui. Eu acho mais fácil. Daí a gente já vem aqui e seleciona o que a gente quer, tá? Mas as duas funcionalidades dá certo. Já aconteceu comigo desse filtro de critérios dar alguns problemas de não conseguir preencher as propriedades. Aí qualquer coisa eu venho aqui e utilizo o menu que fica mais fácil.